Olá pessoal, bora para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre espiritismo. Espiritismo. Então, bora lá saber o que é espiritismo. Então a gente vai para o dicionário. Dicionário contemporâneo de Aulete, né? Então, como é definido o espiritismo, também chamado espiritualismo? Então, doutrina cujos partidários pretendem comunicar-se com os espíritos dos mortos por um intermediário a quem dão o nome de médium. Então, o dicionário diz isso. Então, a crença daqueles que pensam que se estabelecem ocasionalmente comunicação entre os vivos e os mortos se sobrevivem em algum outro modo de experiência. Aqui é a enciclopédia e dicionário internacional W.M. Jackson, né, que diz sobre o espiritismo ou espiritualismo. A verdade primordial do espiritismo consiste na faculdade e possibilidade de o espírito voltar sob certas condições e comunicar-se com os que estão na matéria, no caso, os que estão vivos. Esse é N.F. Hawley, pregador espírita da Califórnia, né? No caso, foi o que ele disse. No caso, ele é o pregador espírita, então ele sabe do que ele tá falando. Então, o espiritismo é isso, né? Aqui existia essa doutrina nos tempos antigos. Então, já nos tempos, do Antigo Testamento, já tinha esse negócio de espiritismo. A gente vai para Levíticos 19, o verso 31. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procurareis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, já existia sim. Então, esse negócio de espiritismo ou espiritualismo já existia, né? No caso dos necromantes e adivinhos. Os necromantes é que mexia com ossos dos mortos. E adivinha é aquele que, fica predizendo, você vai ser rico, esses negócios, adivinhos. Aí aqui tem um comentário, o aspecto fenomenal do espiritismo moderno reproduz todos os princípios essenciais da mágica, feitiçaria e sortilégios do passado. Os mesmos poderes estão envolvidos e operam os mesmos seres. Aí aqui é do livro F.F. Morse Ai, gente do céu. Ô, letrinha pequena. Practical Occultism. É em inglês, tá? Página 85. Mas ô, letrinha difícil. A pessoa usa óculos, mas tá sem óculos. Aí aqui, então, em Malaquias, né? O verso 3, capítulo 3, o verso 5, Deus diz:
achegar-me-ei a vós outros para juízo. Então, o pessoal que, né, feiticeiro, esses negócios, Deus diz que vai chegar com juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros. Então, Deus já está avisando que se você é algum tipo de feiticeiro, Deus vai se levantar contra você no juízo, né? Que está escrito aqui em Malaquias. Fica com Miqueias, é Malaquias. ML 3:5, tá? E em Jeremias 27, versos 9 e 10, o que ele diz dos ensinos dos agoureiros, que é aquele pessoal que vive falando só coisa ruim, e encantadores, né? Que são um tipo de feiticeiro, né? Tipo mágicos, né? Não deis ouvidos aos vossos agoureiros, né? Que fica falando só coisa ruim, que se você isso, você vai isso. Então só sabe falar de coisa ruim. E os vossos encantadores, porque eles vos profetizam mentiras para vos manteres para longe da vossa terra. Então, esses agoureiros, esses encantadores, eles ficam falando mentiras, tipo, se você sair daqui, você vai morrer, se você sair daqui, você vai ficar doente, vou jogar uma maldição contra seus filhos morrer, ou eles vão morrer de doença, vão isso, aquilo outro, tudo mentira. Deus falou que é mentira. Se Deus falou que é mentira, é porque é. Então fica com a palavra de Deus. E tem um comentário aqui. Não sei se eu leio. Vou ler logo. O reverendo F.B. Meyer da Inglaterra faz a seguinte advertência contra a sedução do espiritismo. Conheci várias famílias que foram levadas à desgraça por haverem recorrido à clarividência e médiums. Há graves perigos nessas coisas, e quando os poderes ocultos são usados para fins egoístas, é possível que homens e mulheres sejam tomados de espíritos maus. Quando fala que espíritos maus, são os anjos caídos, demônios, como no caso da moça de Filipos. O povo é louco ao brincar com o refúgio do mundo espírita. Presente Trust, 7 de setembro de 1911. Estou certíssimo de que todo o movimento chamado Espiritismo moderno se acha nas mãos e sob a direção do pai dos espíritos maus, que é o próprio diabo, Satanás. Ou seja, é inteiramente e sem dúvida diabólica. Dr. C. Williams, de Londres, Inglaterra, que escreveu isso. Antes da entrada dos israelitas a Canaã, Nossa, gente, eu vou ter que pôr o óculos. Tá difícil aqui a leitura. Gente, hoje tá claro, hein? Meu óculos tá sujo. É por isso que eu não gosto de ficar dando um reflexo no óculos. Assim, acho que... Bom, eu vou ter que usar aqui porque tá ruim pra mim ler, tá? Então, antes dos israelitas Antes da entrada dos israelitas em Canaã, que instruções Moisés deu no tocante a essas coisas?
Está em Deuteronômio 18, o verso 9 até o 13. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará em ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para o Senhor o teu Deus. Então, aqui está falando que todas essas coisas são abominação para Deus. Todo esse tipo de espiritismo, tipo feiticeiro, agoureiro, adivinho, quem consulta os mortos. Então, tudo isso é abominação para Deus. Mas quando a pessoa não, lança tudo isso para lá, esquece isso, e se volta para Deus, então aqui tá falando que perfeito serás para o Senhor, o teu Deus. Então é isso daí. Nossa, aqui tem um comentário gigantesco. É muito grande. Não sei se eu leio. Eu vou ler só um pouco, já tá 12. Quem quer que consulte médiuns ou com eles se envolva, ou quem quer que professe receber instrução ou comunicações dos espíritos de mortos, desobedece a essa clara instrução, né, que é a instrução de Deus, que não pode, colocando-se em terreno inimigo. Então, se vocês colocam em terreno inimigo, automaticamente você se torna inimigo de Deus, porque os espíritos maus são demônios, então eles vão tomar de conta de você, então automaticamente você se torna inimigo de Deus. E é isso. Desde que Satanás proferiu a primeira mentira no Éden, ao negar que a morte seria o resultado do pecado em face da própria morte, ele agindo por meio do temor natural das pessoas à morte e pela sua aflição ante o pensamento de estarem separados de seus queridos, tem buscado persuadir a humanidade a crer que os mortos não estão mortos e que os seres humanos não morrem, que é uma mentira de Satanás, né? Porque o ser humano morre. A idolatria, o paganismo, o espiritualismo, o ocultismo e toda sorte de falsos ismos desta época notadamente tem em grande medida que ver com a morte. Isso em si mesmo indica sua origem e deveria constituir uma advertência a todos para que os abandonem. Nunca com ele se intrometam, tá escrito isso. São de baixo e não de cima. Não importa quão promissores ou agradáveis possam ser a princípio. Elas são prejudiciais e
destrutivos em sua tendência afinal levam ao afastamento de Deus, à descrença de sua palavra e ao pecado. Então, o pessoal que se envolve com esse tipo de prática, né, espiritualismo, espiritismo, eles acabam se afastando de Deus. Então, muita gente acredita que, né, tá tendo algo mais especial, quando na verdade está sendo usado pelo inimigo e fazendo exatamente o que Deus disse para não fazer, que não se deve consultar quem morreu, não se deve, porque os espíritos maus, que são os demônios, eles têm tudo anotado da vida daquela pessoa que fez tipo de ruim, tem anotado as características, o modo de vestir, o modo de agir, os trejeitos, tem tudo. Então ele vai usar para chegar a outra pessoa. Então, um exemplo. Seu filho morreu, né? E aí você tá com muita saudade, e aí, sei lá, sua sobrinha fala, eu fui lá para uma reunião, e aí o espírito do meu primo falou que queria falar com a tia, com a senhora, celular, e ele falou que precisa falar com a senhora, pra senhora vir comigo, não sei o quê. E aí você vai, e aí chega lá, aparece a imagem direitinho do seu filho que morreu. E falando do mesmo jeito que ele fala, o mesmo tom de voz, brincadeira, o jeito de se mexer, o jeito de falar com a mão e tudo. E a pessoa fica de queixo caído, achando que realmente é a pessoa, quando na verdade é o próprio inimigo, né? Os demônios que estão se passando por um ente querido, né? Então eles se aproveitam porque eles não têm dó nem piedade, porque eles não sentem nada de bom, é só coisa ruim. Então tudo que eles sentem é para acabar com você. Então, se você der brecha, eles vão fazer isso. Então, eles não se importam em usar a imagem de uma criança, de um idoso, de um adulto, de um adolescente. Eles vão usar o que você, tá dando brecha. Se for até animal, eles usam animal, né? Pra aparecer ali, pra ficar tirando uma com a sua cara, né? Porque são debochados. Então, não entra nesses negócio não, porque o negócio é feio, porque geralmente eles fazem isso porque eles querem possuir, no caso, a própria pessoa ou as pessoas que estão em voltas. Então, pode ter possessão demoníaca se você continuar insistindo nisso. Então, uma vez que acontece a possessão, pra tirar é complicado, viu, gente? Não é fácil, não. Porque já tem vários casos, né, de pessoas, já praticava isso desde criança, desde que nasceu, né? Que a pessoa os pais já eram, então a criança já nasce no meio e cresce, e aí depois quando percebe que o negócio não é não é de Deus, pra sair é terrível. Tem vários testemunhos que eles falam que é difícil, viu? Porque eles ficam ouvindo vozes, eles escutam passos, coisas se mexem, então eles ficam aterrorizando a pessoa, porque quanto mais a pessoa tem medo, mais se afasta de Deus. Então, é difícil. Então, se você, né, não quer ter esse tipo
experiência, né? Melhor você nem tentar e nem, tipo, dar brecha para que isso aconteça. Porque o negócio é diabólico mesmo. Então, continuando aqui, já tá... Nossa, já tá 20, gente. Eu vou fazer só algumas, porque esse daqui tem outras... Vixe, esse daqui tem 23 perguntinhas. Mas, bora lá. No regime... Agora a gente vai para Êxodo 22, o verso 18. No regime teocrático de Israel, que lei havia relativamente aos feiticeiros e aos que tinham espírito adivinho? A feiticeira, que é o que diz em Êxodo 22, o verso 18. A feiticeira não deixarás viver. Então, aqueles que eram feiticeiros eram mortos. Em Levíticos 20, o verso 23, o homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos. Então, mas você vai falar, mas hoje tem tudo isso e ninguém morreu. Ainda, tá? Porque quando Jesus vir, todos eles vão morrer. E depois, na terceira vinda de Jesus, que é a segunda ressurreição para a execução eterna, todos esses vão morrer eternamente no lago de fogo. Então, não é um bom negócio. Isso mostra quão perigosa e mortífera é aos olhos de Deus qualquer coisa dessa espécie, porque justamente é abominável aos olhos de Deus essas coisas. E Gálatas 5, verso 20 e 21, como Paulo classifica a feitiçaria e o que diz dos que são culpados dessas coisas. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, como já outrora vós previne que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, assim, se você tá ouvindo isso, tipo, descobriu agora essas coisas que você não sabia até então, se você se arrepende de tudo que você fez, né? Porque muitas coisas acontecem e são muito ruins. E você teve participação. Então, você se arrepende disso, deixa de praticar essas coisas, se entrega para Deus, Deus perdoa seus pecados e você sim pode entrar no reino de Deus, né? Se você for batizado, essas coisas. Agora, se você ouve o que eu tô te falando e ignora, você, né, tá, sim, jogando fora a oportunidade que Deus está te dando de se arrepender e parar de praticar essas coisas. Então, automaticamente, você está se colocando na fila do lago de fogo, né? Morte eterna. Continuando aqui, em Isaías 8, verso 19, o que alguém deve fazer se for convidado a consultar um espírito adivinho? Então, o que alguém deve fazer se for convidado? Então, Isaías diz, né? Quando vos disserem consultais os necromantes e adivinhos, que chureiam, tipo, fala baixinho no seu ouvido, e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? Né? Ele tá fazendo uma pergunta, né? Tipo, você vai consultar espíritos do mal em vez de consultar a Deus? É isso mesmo? É isso mesmo que eu tô vendo? Tipo isso. A favor dos vivos se consultarão com os mortos? Né? Tipo, o que tá acontecendo? Em vez de você perguntar para um vivo, você tá perguntando para um morto, um espírito de demônio? Tipo, quando você faz isso, você automaticamente está dando posse da sua vida aos demônios para que eles façam, no caso,
tome conta do seu futuro. Porque você tá dando na mão dele, né, o seu futuro. Porque se você quer saber, você pergunta para Deus. Porque Deus sabe o seu futuro. Mas os dos mal não. Mas eles, quando você faz isso, você tá dando autoridade ou legalidade para que os demônios tomem posse do seu futuro. Então, tudo que Deus tem planejado de bom para você não existe mais, porque você tá dando o seu futuro para o inimigo. Então, ele vai destruir do jeito que ele quiser, porque você foi lá e deu autoridade para eles fazer o que eles quiserem. Dando aí aqui um comentário do Dr. Adam Clarke, dando o sentido desse texto. Não correria uma nação ao seu Deus, porque se interrogariam os mortos no que concerne aos vivos. Mas isso é exatamente o que o Espiritismo manda as pessoas fazerem e interrogar os mortos naquilo que concerneia aos vivos. Então, os espiritismo, né, os espíritas, sei lá, eles fazem isso. Tipo, eles já deram o futuro deles na mão do inimigo. Então faz com que outras pessoas também façam a mesma coisa. Tipo, se tá ruim pra mim, então vai ficar ruim pra todo mundo. Né? Em vez dele sair daquela confusão, não. Ele faz com que outras pessoas entrem e fiquem na mesma situação que eles, né? E eu vou fazer até o 10, tá, gente? Agora aqui... 1 João, o capítulo 4, verso 1. Que instrução o apóstolo João dá a esse respeito? Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, né? Tá aí no estudo dom de profecias. Eu gravei hoje, né? Mas vai ser lançado aí dentro de alguns dias. Ou até antes mesmo desse, não sei. Eu vou ver ainda direitinho para ver se fica bom antes ou depois. Mas vai ter aí no canal falando sobre como provar se o espírito é de Deus ou não. Em Isaías 8, verso 20, de que modo devemos provar os ensinos espirituais, a lei e ao testemunho? Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então, se você quer saber se realmente espírito é de Deus ou não, ele tem que dizer a lei e ao testemunho. Então, ele tem que guardar a lei de Deus e testemunhar na sua vida, né? Que guarda toda a palavra de Deus. Então, vamos ficar por aqui. Depois eu faço o próximo estudo, porque senão vai ficar muito grande, já tá quase 30. Essa mensagem de hoje que Deus esteja com vocês e não procurem, né, espíritos, né, para você se comunicar, porque isso dá ruim. Então, procure a Deus, que sabe todo o seu futuro e sabe o seu começo e o seu fim, né, antes mesmo de você nascer. Então, vá diretamente para Deus. Não fique consultando espíritos do mal, nem qualquer outro tipo de espírito. E se alguém vir com um negócio de espírito, você prova para ver se é de Deus ou não. E é isso aí. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada e até o próximo.